Eu sou o professor Paulo, né? Eu sou recém-mestre em ensino de ciência e tecnologia, né? E também professor da rede estadual aí do Paraná. E esse programa, né, o Formigas da Educação, esse canal aí, que vai virar um canal no YouTube, né, aqui também no Facebook e no Instagram também, ele vai comentar, ele vai traçar aí algumas, não metas, né, mas alguns paradigmas aí que a gente vem sofrendo na educação de hoje, né. Então, a gente vai discutir assuntos atuais, assuntos bem contemporâneos da educação, né. Então, esse é um espaço aqui, né, que eu estou criando com vocês para discussão, para debate, para pesquisa, para conhecimento, enfim, para a gente ganhar como profissional da educação, ganhar como pessoa, né, e conseguir aprender juntos, né, através dessas lives, através dessas conversas que a gente vai ter aqui. Então, é muito importante que você participe, né, você mande aí a sua pergunta para a gente, enquanto a gente está conversando aqui, né, e também você, né, manda aí o seu comentário, de onde você está assistindo, também é bem legal, né. Já tem uma professora participando aqui, a professora Cláudia. Obrigado, professora. Minha colega lá do Eurides Brandão. Muito legal, muito obrigado. Bom, para participar hoje aqui com a gente, né, nós temos a presença do professor Tiago. Eu vou chamar o professor Tiago aqui na conversa. O professor Tiago é professor de Física e Filosofia da rede estadual também. Ele é doutor em Educação aí pela UFPR. Se apresente um pouco aí, professor Tiago. Olá, Paulo. Olá a todos que acompanham aí o canal Formigas da Educação. É uma imensa satisfação poder estar aqui com vocês e partilhar um pouco algumas informações, tentar responder alguns questionamentos, contribuir para um debate, sempre pautado pela experiência de professor e pesquisador que sou nesse momento, né? Então, como bem diz o Paulo, eu sou professor da rede estadual, minha formação é a licenciatura, a graduação em filosofia e a graduação em física, ambas na licenciatura, mestre em educação em ciências e matemática e doutor em educação pela Universidade Federal do Paraná. E é com muita satisfação que eu recebi esse convite, uma alegria muito grande poder participar desse início desse projeto que o Paulo está tocando e que tem tudo aí para ser uma grande fonte de conhecimento aí nas mídias, principalmente aí nas mídias digitais. Muito obrigado, Paulo. Bom, é isso, né? O professor Tiago aí aceitou, né, meu convite. Fomos colegas, né, de trabalho por algum tempo, aí, por um período curto de tempo, mas foi bem satisfatório, né? E a gente vem conversar hoje um pouquinho sobre a base, um pouquinho sobre a BNCC, um pouquinho sobre o que está mudando, né, no nosso currículo aí, com a chegada desse novo documento, que apesar a gente fala chegar do documento, mas a gente já está em 2021 e a base já tem data de 2018, né? Então, já é um documento que ele já vem sendo trabalhado pelas redes estaduais, pelas redes municipais, há algum tempo, né? Com essa intenção de alterar o currículo. Bom, o Tiago conhece bastante da base, eu conheço um pouco, também a gente vai conversando sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem fazer, que eu vou administrando, a gente vai colocando na tela aqui a sua pergunta, e essa pergunta aí será respondida por nós, aí eu espero que a gente saiba responder. Beleza? Vamos lá então, Tiago? Vou deixar com você um pouquinho aqui, o primeiro questionamento que a gente tem aqui, né? A gente separou alguns para a live de hoje, né? Pergunta assim: o que vem a ser a BNCC? O que é a BNCC? E como foi constituída e em que medida se diferencia de um currículo de referência, né? A gente tem que começar a diferenciar, né? Currículo e a base, o que é a base dentro do currículo. Bom,
acho que o ponto de partida é situar a própria Base Nacional Comum Curricular dentro dos processos aí que se tem desenvolvido nas últimas décadas aí do contexto da educação brasileira, né? Então, eu acredito que todos vocês já tenham ouvido a expressão BNCC, né, ou a Base Nacional Comum Curricular, mas ela não é, digamos assim, a primeira tentativa aí de buscar uma unificação aí no contexto brasileiro. É claro que a ideia de uma base nacional comum curricular, ela é problemática, considerando aí as dimensões que nós temos no nosso país, os seus contextos regionais, contextos locais, contextos políticos, socioeconômicos, e essa busca por uma unidade, na verdade, ela já tem aí um certo tempo, ela não é isenta de tensões e disputas, acho que isso é um ponto importante que a gente tem que colocar, ou seja, a gente vai falar de um documento físico, um documento publicado, um documento homologado, que está em vias de implementação e que não é isento à crítica, no sentido de que é um documento isento de interesses, isento de eventuais interpretações aí que possam ser feitas, né? O fato é que dentro do marco legal que nós temos, a atual Constituição, Constituição de 88, a atual Lei de Diretrizes e Bases, nós temos aí a necessidade de definir uma base nacional comum a ser trabalhada em todo o contexto brasileiro. É claro que pensar a imensidão do Brasil não isenta e não esgota nessa base nacional comum. Ela demanda também uma parte diversificada e que vai necessariamente conversar com os contextos locais. É claro que se a gente pensar o contexto de pré-LDB, se a gente pensar anterior à década de 1960, nós tínhamos ainda no programa das reformas educacionais brasileiras a ideia de uma busca por uma espécie de normatização dos programas educacionais. Então, se a gente pegar tanto a reforma Francisco Campos como a reforma Gustavo Capanema, essas reformas tentaram dar unicidade ao sistema educacional brasileiro, que naquele momento ele era restrito, não era para todos, né, na perspectiva de um rol de conteúdos a serem estudados no antigo ensino secundário. É claro que isso não dá conta, não tinha como dar conta de toda uma necessidade educacional dos diferentes contextos brasileiros, e isso acabava sendo centralizado principalmente no Colégio Pedro II, né? Com a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, nós vamos ter a descentralização e uma certa autonomia dos sistemas estaduais, principalmente municipais, na proposição dos seus currículos. É claro que com a lei, atual LDB, 1996, nós passamos a ter uma busca, de certa forma, passa-se a discutir melhor o que seria essa base nacional comum, que é explicitada, se não me engano, no artigo 26, né? Então, para a gente ter uma clareza do que vem a ser a Base Nacional Comum Curricular, eu vou compartilhar com vocês aqui um esquema gráfico, só para ilustrar bem isso, e a gente vai conversando na medida que esse material vai sendo exposto, né? Então, quando a gente pensa numa Base Nacional Comum Curricular, tal como ela está homologada hoje, a primeira coisa que nós temos que entender é que esse documento, né, é um documento, ele é físico, ele foi construído, ainda que de forma um pouco tumultuada, a gente vai retomar isso posteriormente, mas é um documento que atualmente encontra-se vigente, né, e que procura definir as aprendizagens essenciais ou as habilidades que devem ser compreendidas, apropriadas por todos os estudantes da educação básica, sejam estudantes da escola pública, da escola privada, no contexto brasileiro. Então, pensar a base, né, ela tem que ser compreendida não como um currículo, já vou falar melhor sobre isso, né, ela tem que ser compreendida como um ponto de partida e, ao mesmo tempo, como um ponto de chegada. A base, ela mobilizou, num primeiro momento, a discussão aí de todos os entes federados, no sentido de buscar construir documentos de referência para a elaboração de currículos. Ou seja, a base ela vai ser uma espécie de partida para a elaboração desses documentos e vai ser também a espécie de chegada, porque é para este documento que todo o trabalho pedagógico deve convergir. Então, a BNCC, ela mobilizou num primeiro momento e ainda mobiliza, porque nós tivemos uma divisão das etapas de educação, né?
a base da educação infantil e ensino fundamental, a base do ensino médio, né? E esses documentos que já foram aprovados pelos sistemas de ensino e que estão em vias de implementação, eles buscam dar sentido justamente para desenvolver essas habilidades que a base traz, né? E aí, claro, os documentos referenciais de cada sistema de ensino vão mobilizar, de certa forma, cada instituição, cada rede, principalmente as redes maiores, as redes estaduais, né, pensando nos anos finais do ensino fundamental, redes municipais com os anos iniciais de educação infantil, né, agora estão no trabalho de organização das propostas pedagógicas curriculares, né, os projetos políticos pedagógicos, justamente para que cada escola, a partir do marco legal do sistema de ensino, consiga produzir o seu documento, a sua proposta, visando desenvolver a Base Nacional Comum Curricular, né? Claro que respeitando o seu contexto local. E aí, claro, aonde que isso vai se concretizar, efetivamente, é na sala de aula, com o plano de aula do professor, que é um instrumento importante de autoria que o docente tem para poder expressar as suas intenções frente, claro, tendo em vista a necessidade de se respeitar esse marco, esse documento legal que nós temos, né? E aí, assim, não é uma opção, já devolvo a palavra, Paulo, não é uma opção, mas todos os currículos do país, públicos e privados, eles devem conter esses conteúdos, né? Então, Thiago, queria te fazer uma pergunta, na verdade não é nem minha aqui, mas ela surgiu de dois participantes aqui da nossa live, do Jean e da Renata. Eles têm um questionamento bem parecido. Acho importante a gente pontuar já, né? Eles perguntam assim, eu vou até colocar a pergunta da Renata aqui na tela. Ela pergunta assim, teremos muita perda de conteúdo nas disciplinas de física, química e biologia com essa unificação? O Jean pergunta uma coisa bem parecida, assim, né? Ele pergunta se vão acabar as disciplinas, né, de física, de química, e vai ficar só uma disciplina só por área. Acho importante a gente ressaltar esse ponto já agora, né? Como que vai ficar aí? Quem que determina isso, né? É a base que determina que vai extinguir as disciplinas, ou isso é mentira, é só, né, um jeito aí da gente manipular diferentes disciplinas? Como é que é? Bom, a pergunta é excelente, porque já toca numa ferida do processo que é o ensino médio, né? Então, até vou pegar essa pergunta, Renato, eu vou tentar te responder já na sequência, né? Mas, assim, quando que esse processo de construção da base ganhou força, né? A gente teve um movimento nos anos 1990, à medida em que nós temos ali a LDB sendo sancionada, a ideia de uma base comum ganhando força, o próprio Ministério da Educação, num primeiro momento, tentou produzir aí uma espécie de um currículo unificado para o país, só que esse currículo unificado acabou não ganhando o status de um documento obrigatório, né? A gente lembra os parâmetros curriculares, né? E aí, à medida que os anos foram passando, principalmente quando a gente chegou na década de 2010, ganhou a força a ideia de que era necessário unificar algumas políticas públicas, tá? Então, antes da gente chegar na questão do ensino médio propriamente dito, é importante a gente só resgatar essa distinção entre base e currículo, tá? Então, o que seria, primeiramente, né, a ideia de base e a ideia de currículo? Base não é currículo, essa é a primeira ideia. A gente pensa a ideia de currículo aqui aproximando com a ideia de caminho. Se a base é o fim, o currículo é justamente o percurso que deve ser trilhado justamente para desenvolver essas aprendizagens ditas essenciais. E aí vejam uma coisa, currículo para nós aqui, a gente assume que ele deve ser um documento mais robusto, embasado epistemologicamente e que vai, pelo menos, estar pautado num conjunto de princípios norteadores, ou seja, eu tenho que ter uma base epistemológica mínima. Se eu pensar na área de educação, ele tem que estar respaldado pelas ciências humanas, principalmente. Então, quando eu falo de currículo, eu tenho uma concepção de sujeito, eu tenho uma concepção de cultura, uma concepção de trabalho, né, que são extremamente importantes para poder compreender em que medida a aprendizagem dita essencial que a base traz vai se concretizar numa emancipação desse sujeito social, né? Porque eu tenho duas possibilidades.
promover a autonomia ou promover, ainda que de uma forma indireta, né, a adaptação, o que é bem problemático, pensando aí principalmente nessa questão que sustenta a própria BNCC, né? E aí o último ponto, se eu vou tratar de conteúdos, pensando um pouco a profundidade, eu tenho que pensar em estratégias metodológicas e principalmente a questão da avaliação. Aí você toca nessa ideia de, tá, mas e como é que isso vai se concretizar para nós em relação às disciplinas que nós temos? Para compreender, acho que é importante que a gente tenha claro que quando a base começou a ganhar força, a ideia de um documento nacional com o nome de Base Nacional Comum, a gente vai pegar aí a metade da década de 2010, mais ou menos, ela vinha justamente com uma intenção de unificar as políticas públicas, principalmente as nacionais. Por quê? A falta de um documento norteador nacional acabava amarrando um pouco algumas políticas. Se a gente pensar o PNLD, o livro didático, acho que é a mais clara de todas, mas não apenas a distribuição do livro didático, questão da formação continuada de professores, a questão de infraestrutura, questão da avaliação escolar. Então, ela surge, a ideia de se constituir uma base, ela surge justamente para tentar unificar. Bom, o que aconteceu durante esse processo? Nós tivemos 3 versões da Base Nacional Comum Curricular. A primeira versão foi em 2015, a versão 0 foi desconsiderada em 2014, em 2015 tivemos uma primeira, tivemos milhões de consultas, de contribuições por consulta pública, acho que isso é um ponto importante, como isso foi processado é uma outra história. Na metade de 2016, nós já tivemos uma segunda versão preliminar, tanto da educação infantil como o ensino fundamental e o ensino médio. Só que nós tivemos um processo de impeachment em 2016, e aí uma nova gestão tomando a frente do Ministério da Educação, e isso acabou possibilitando um processo de reforma na etapa do ensino médio. A intenção de se reformar o ensino médio já era antiga. Desde 2009, quando ela foi colocada como etapa obrigatória, né, a gente começou a perceber alguns problemas, eu digo, o país começou a perceber alguns problemas educacionais, surgiu a necessidade de se rever o modelo em que o ensino médio era ofertado. O problema é que o ensino médio foi reformado por meio de uma medida provisória, num contexto nada propício para uma efetivação aí de uma reforma desse porte, né? Então, para pensar, para entender a questão ali de como que vão ficar as disciplinas, é importante que a gente entenda as consequências da reforma do ensino médio, que está em via de implementação em todo o país, né? Nós temos aí, ela foi sancionada em 2017, a Lei 13.415, ela prevê 5 anos para aprovação da transição para a nova etapa, e aí nesse processo, a base do ensino médio foi separada do ensino fundamental, isso é um ponto importante, né? E acabou sendo reestruturada praticamente do zero. É a leitura que eu tenho da base do ensino médio. E aí, assim, se você já leu a base do ensino médio, provavelmente levantou as questões aí que nos traz. Como é que fica a questão da disciplina, como é que fica a questão da carga horária. Então, parte dessas questões eu acredito que a gente vai tocar na medida que a conversa avançar, tá? Tiago, voltando aqui, o Jean faz não uma pergunta, mas uma colocação bem interessante aqui, né? Ele fala que, vou até colocar na tela para a gente ver aqui, ó, né? Que é isso mesmo que você falou agora há pouquinho, né? Sobre a ideia de ter um currículo unificado, e depois essa ideia foi se perdendo mesmo, porque para a gente fazer um currículo unificado para todo o país é muito difícil, né? E daí vem as diretrizes, as diretrizes estaduais. Alguns estados não vêm com diretrizes, eles seguem só o livro didático, né? Então a gente tem um problema bem grande, e talvez numa tentativa a base venha tentar solucionar esse problema, né, de direcionamento, de norte aí para a educação no país todo, né? Mas, em contrapartida, como você falou, a gente tem um processo muito turbulento no ensino médio, né? O ensino fundamental, se vocês pegarem a base do ensino fundamental e compararem com a estrutura da base no ensino médio, parece que é um documento totalmente diferente, parece que eles não se casam muito bem, assim, apesar dos conteúdos ali,
das referências à competência, à habilidade, sempre está relacionado ali, são documentos muito diferentes, muito distintos ali. Bom, para continuar, né, deixa eu tirar aqui a pergunta do Jean, colocação do Jean, o que a gente tem como colocação, né, aqui para a gente seguir ainda na nossa conversa, o que acontece com os PCNs e as DCE do Paraná, né, as diretrizes curriculares estaduais? Elas vão deixar de existir, elas não têm mais validade a partir da BNCC, ou elas precisam de um documento de referência estadual ainda? Como é que é esse assunto aí? Eu acho que, só retomando um pouco o comentário do Jean, a ideia de constituir novamente um sistema nacional de educação, né, ela é problemática, por conta aí das múltiplas realidades que nós temos num país como o nosso, mas ao mesmo tempo ela é necessária em certa medida, sim, porque você precisa ter parâmetros mínimos para poder acompanhar o processo aí, porque você tem investimento público, você tem que ter, pelo menos o Ministério da Educação precisa ter alguns nortes aí para poder fazer a gestão disso tudo. É claro que, considerando o contexto brasileiro, nada foi fácil, sempre não existe nenhuma mudança que foi feita de forma neutra, de uma forma tranquila, sempre foi marcada aí por grandes disputas e as reformas, digo não, os últimos acontecimentos, a última década, os últimos 15, 20 anos, não estão isentos disso, né? Então, quando a gente pensa a ideia de uma base nacional comum curricular para uma educação básica que vai dos 4 aos 17 anos de idade, com múltiplos agentes, múltiplos responsáveis, não é uma tarefa fácil, né? E aí, quando você me questiona a questão de se a base toma por referência algum documento curricular, no nosso contexto do Estado do Paraná, se os documentos que nós temos, acho que é importante a gente colocar algumas questões. Primeiro, ao contrário dos parâmetros, não cabe ao sistema de ensino, por exemplo, decidir se vai aceitar ou não a base. A base precisa ser implementada, né? A base precisa ser apropriada, né? Ainda que com todas as críticas em relação ao processo de constituição, ela precisa ser compreendida e transformada num documento referencial aí para a realidade do território, por exemplo, no nosso caso, o território paranaense. É claro que esse documento, por exemplo, para o ensino fundamental, para a educação infantil e para o ensino fundamental, ele já existe, ele já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, foi homologado pela Secretaria de Estado da Educação e está em via de implementação. A gente está falando da questão normativa, não da questão efetiva, em sala de aula ainda. No ensino médio, é claro que por conta da agenda que a reforma do ensino médio trouxe, esse processo acabou sendo deslocado um pouco mais. É claro, o Estado do Paraná, ele tem a previsão aí de trabalhar com o limite da implementação, que é justamente a partir do ano de 2022, né? Isso sem contar que a pandemia veio para de certa forma, impactar, dificultar, né? A gente não esperava uma pandemia nesse processo, e eu acho muito importante se rever isso, porque uma implementação desse porte, se não for acompanhada de formação continuada efetiva, não pontual, continuada, efetiva, não vai produzir, não vai surtir o efeito necessário, né? E aí, claro, se a gente pensa, a partir do momento que nós tenhamos um referencial, vou pegar o ensino fundamental para poder exemplificar essa ideia. O ensino fundamental, nós já temos um referencial curricular para o Estado do Paraná, né? Passa a valer parâmetros? Não. O próprio Paraná já não tinha feito a opção pelos parâmetros lá em 2003, né? Continuam valendo as diretrizes curriculares do Estado do Paraná. É um documento excelente, né? Acho que tem uma concepção teórica extremamente importante, que não deve ser desconsiderada. Acho que é importante deixar muito claro. Não se joga fora uma concepção de currículo tão valiosa que as diretrizes têm, mas a estrutura que os conteúdos propostos ali, essa sim já não tem mais possibilidade de ser tomada como regra, porque nós passamos a ter os objetivos de aprendizagem previstos no referencial do ensino fundamental, e futuramente isso também vai acontecer para o ensino médio. Graficamente, só para ilustrar,
nós podemos só colocar para pensar um pouco essa questão, né? Mais ou menos um contexto, aqui eu estou colocando o contexto pré-reforma do ensino médio, mas veja, o nosso marco legal é a atual LDB, a Lei 9394, 96. Então, essa LDB demanda ao Conselho Nacional de Educação responsabilidades, no sentido de publicar diretrizes curriculares nacionais. Nesse meio tempo, nós tivemos documentos propositivos, tanto em âmbito do Ministério da Educação, que não tiveram um status obrigatório, tanto que, ao contrário de alguns estados da federação, o Paraná fez a opção de construir o seu documento curricular de referência, suas diretrizes curriculares, né, para poder embasar a construção dos projetos político-pedagógicos das escolas. E aí, na última década, nós tivemos aí mudanças no ensino médio e o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular, que agora se coloca como um documento a ser observado pelos sistemas de ensino, tá? Bom, a gente já está caminhando quase para metade já da nossa live hoje, e eu queria já aproveitar esse assunto que você levantou aí, Thiago, e que os professores também levantaram ali nos questionamentos, que é isso daqui, ó: existe algum perigo em desconsiderar o papel do conteúdo frente às competências e habilidades aí propostas pela BNCC? O que vai acontecer com os conteúdos? Porque lá nas diretrizes, né, como você bem disse, a gente tem os conteúdos estruturantes, os conteúdos básicos, os específicos, e as expectativas de aprendizagem para cada um desses conteúdos, né? Como que é essa estrutura para a BNCC? Né? A gente vai perder o conteúdo? Como é que é? Bom, acho que, primeiramente, não é nenhuma novidade a gente... acho que a base pedagógica, que a própria Base Nacional Comum se coloca na versão homologada, acho que é importante destacar. Um exercício interessante é pegar as versões preliminares e perceber como que a base mudou. Ela sai da ideia de direito, de aprendizagem, de objetivo de aprendizagem, e ela vai passar a trabalhar no final, na gestão Temer, com a ideia de competência. Então, nós temos o resgate dessa discussão que foi levada na época do governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive ela veio de fora, com críticas severas, inclusive, né? E eu acho que tem um ponto importante que a gente precisa ter nessa discussão, qual é o papel do conteúdo escolar numa perspectiva aí de ressignificar a própria escola. Demonizar o conteúdo não é o caminho. A gente tem que sempre pensar que o conteúdo escolar é uma seleção de um arcabouço mais amplo que nós temos, que é a cultura geral. Traz para a escola um conjunto de elementos que nós queremos que as próximas gerações tenham acesso. Aquilo que mais precioso nós temos, né? Se a gente pensar em uma abordagem histórico-crítica, a gente não vai dizer que somente a ciência vai prover isso, né? A ciência é importante, é necessária, mas eu também tenho que trazer outras dimensões, como, por exemplo, a filosofia, né, e as artes, de modo geral. Então, compreender a escola como espaço, como instância socializadora do conhecimento, é, mais do que tudo, reconhecer a importância dos conteúdos trabalhados, né? Estes conteúdos, os conteúdos que nós selecionamos, que não provêm apenas de ciências de referência, mas também da arte e da filosofia, é justamente uma forma da gente reconhecer o papel que a escola tem no sentido de permitir aos mais vulneráveis ter acesso ao que de mais precioso nós temos. Então é muito problemático quando a gente, por exemplo, diz que nós não vamos ter filosofia na escola. Filosofia é bobagem. A gente vai ensinar a gastar o que não tem, né? Então, é frágil, é uma visão ingênua se a gente pensar, e é aí que nós temos que observar, quando a gente fala em privilegiar competências, a gente tem que ter muito claro que não existe aprendizagem efetiva sem a apropriação de conteúdo. E a apropriação de conteúdo só vai ocorrer se esse estiver significado
né, estiver ressignificado no sentido de que ele deixa de ser algo de referência, passa por um processo de didatização, e ele tem que estar situado de uma forma interdisciplinar e, principalmente, ele tem que vir para dar conta de uma situação problema, não numa perspectiva pragmática, mas a ajudar o desenvolvimento humano nessa formação integral dos sujeitos. Uhum. Aproveitando, Thiago, uma pergunta, na verdade, uma outra colocação do Jean aqui, né? Ele fala que acabou lendo a base do ensino médio, ciência da natureza, né? E também no fundamental de ciências, né? E ele diz, né? São palavras dele aqui, que fica claro que os conteúdos de física, química e biologia, eles são muito desenvolvidos no ensino fundamental, e no ensino médio ele se torna mais do mesmo, né? Basicamente é isso, parafraseando aqui o que ele disse. Já vou aproveitar e colocar outro questionamento aqui, que é bem importante aqui para a gente, né? Que é como está prevista a transição ensino fundamental e ensino médio para a área de ciência da natureza. Eu posso responder um pouquinho dessa sua questão, Jean, porque eu estudei um pouquinho da base do ensino fundamental e também a base do ensino médio de ciência da natureza, né? E dá para se perceber que a base, ela faz um caminho em espiral, ela vai contemplando os conteúdos, ela vai contemplando, através das competências e habilidades, claro, ela vai contemplando os conteúdos de física, química e biologia em forma de espiral. Então, você tem os conteúdos de forma muito ampla, muito abstrata lá no ensino fundamental, e esses conteúdos vão ganhando em particularidade até chegar no ensino médio, e até chegar posteriormente aí, quem sabe, num itinerário formativo de aprofundamento, que pode acontecer lá no ensino médio, ou chegar a uma graduação, alguma coisa assim para o estudante. Então, você tem essa evolução do conhecimento, essa evolução do conceito, numa forma, assim, bem suave no ensino fundamental. Como a gente já comentou, no ensino médio ela fica um pouco mais truculenta, um pouco mais estranha, né? Mas essa integração entre os conteúdos, ela existe. Por isso que é muito importante formação continuada para os professores. Se a gente pegar professor de ciências lá no ensino fundamental, esse professor de ciências, ele tem que saber dos conteúdos de física, química e biologia. Ele tem que saber desses três componentes que formam a ciência lá no ensino fundamental. Que depois do ensino médio, né, se tudo correr bem, eu espero que sim, a gente ainda exista os componentes de física, química e biologia separados dentro de ciência da natureza. Mas o que acontece? A gente vai ganhando particularidade nesses conteúdos, a gente vai ganhando mais aprofundamento. A gente estuda, por exemplo, o calor lá no 8º ano, mas a gente estuda um calor de forma mais lúdica, né? A gente estuda um pouquinho da eletricidade, se eu não me engano, no 7º ano, agora não estou lembrado, talvez eu tenha confundido, 7º ano calor e o 8º ano eletricidade. Você tem essa noção bem simples ainda do que é eletricidade, do que é energia elétrica e dos equipamentos, uma ideia bem inicial, assim, para você começar uma alfabetização científica que ela só vai se concretizar lá no ensino médio. Então, isso esse ponto da base é um ponto bem interessante da gente discutir mesmo, né? Quer falar um pouco sobre isso também, Thiago? Acho que é importante, acho que aproveitar o momento para diferenciar a própria base do ensino fundamental da base do ensino médio, né? Quem pega a base do ensino fundamental, né? Eu não vou falar da educação infantil, minha leitura é muito precária, então prefiro não falar, né, da educação infantil, mas se a gente pegar o ensino fundamental, né, a pessoa vai pegar o documento para fazer a leitura, vai compreender de forma clara o que precisa ser feito, ainda que com alguma limitação, porque uma coisa é a gente considerar o ensino tradicional do componente curricular de ciências, né, que historicamente se constituiu, né, a gente tem lá praticamente, na visão, vou arriscar dizer que ainda é hegemônica, né,
no Estado, não estou falando das diretrizes curriculares de ciências, eu estou falando no que acontece efetivamente em sala de aula, né? Nós temos uma primeira série dos anos finais, o primeiro ano, lá, o 6º ano, dando conta aí de uma certa parte de física, alguma coisa de geologia, astronomia. 7º e 8º ano são muito praticamente baseados nas ciências biológicas, né? E o 9º ano pautado basicamente numa parte de química e de uma parte de física. E isso se naturalizou, né? Aí a pergunta, quem é o professor? O professor geralmente ou é alguém que tem uma licenciatura curta, cursada num período em que era possível ter esse tipo de formação, ou é alguém que fez o curso de ciências biológicas. Nós não temos ainda uma pessoa formada de uma forma presente nas escolas para dar conta de ciências tal como as nossas diretrizes curriculares do Estado do Paraná colocavam e como a própria base traz. Mas, independente disso, o próprio Paulo já comentou, né? Lá no 7º ano eu já sei que eu tenho que trabalhar, por exemplo, com calor, né? Calor é conteúdo que vem da física, da ciência de referência, né? Eu vou trabalhar com circuitos elétricos simples, associar lá os resistores, uma lâmpada, uma pilha, né? Alguma coisa nesse sentido eu sei que é colocado como objetivo, como habilidade a ser desenvolvida no 8º ou no 9º ano, né? Então, quando eu faço a leitura da base do ensino fundamental, vai ficando claro o que, onde e mais ou menos o como vai aparecendo. É claro que a gente vai ter que pensar efetivamente. A do ensino médio não tem nada disso, tá? Eu acho que esse é um ponto importante, até para tocar nessa questão da transição que o Paulo coloca na questão. A do ensino médio não tem nada disso, por quê? Porque a reforma do ensino médio, ela permitiu uma flexibilização curricular no país. Ao meu ver, até mata um pouco a própria essência da base, como uma espécie de unificação do documento para tentar unificar. Como assim flexibilidade? No novo ensino médio, nós temos uma carga horária comum a todos de 1.800 horas máximo. Nós temos atualmente 2.400 horas. Nós vamos ter, a partir do currículo do ano que vem, 1.800 horas, que eu tenho que dar conta de toda a base nacional do ensino médio, incluindo a obrigatoriedade de língua portuguesa e matemática. Como que ela vai ser organizada? Cada sistema de ensino vai definir, cada sistema estadual e a rede federal vão definir isso. Então, é problemático, porque você olha a base do ensino médio, você não sabe o que fazer. Depende do documento referencial que o sistema vai construir. E depende de uma outra informação importante, a arquitetura curricular. Uma escola particular, com o documento referencial, ela define a sua arquitetura facilmente. Até porque, além das 1.800 horas, eu vou ter, no mínimo, 1.200 horas de parte flexível, né, que vão constituir itinerários formativos aí, que é a novidade que a reforma traz. Novidade, entre aspas, porque não é novidade esse tipo de oferta no contexto brasileiro, né? O desafio é garantir que as pessoas possam desenvolver aquilo que está na boca de todos que falam sobre o ensino médio, o tal do projeto de vida. Se as condições objetivas do entorno do sujeito vão permitir que ele possa potencializar aquilo que está sendo chamado de projeto de vida, né? Então, é bem complicado. Você não vai encontrar, por exemplo, no ensino médio, a defesa da especificidade da física. Não tem. É uma opção do sistema de ensino, né? Você não vai encontrar obrigatoriedade da oferta de química, por exemplo, na 3ª série. É uma opção do sistema de ensino, tá? Aproveitando essa discussão aqui, Thiago, você falou de projeto de vida, né, e os outros projetos que podem vir a fazer parte aí da escola. O Jean, ele está participando, até vou agradecer o Jean Pastore aqui, ele está participando bastante aqui com a gente, e ele está perguntando aqui, ou fazendo uma colocação novamente, né, sobre o PNLD que está rolando agora nas escolas, né? Chegou um punhado de livros nas escolas para a escolha dos professores, mas esses livros, eles não tratam da formação geral básica, eles tratam de projetos, né? Não é isso, Thiago? Você que está um pouquinho mais por dentro do que eu, do PNLD aí?
Veja, aí acho que é um ponto importante, né? Nós não somos o Ministério da Educação e tampouco a Sim, Secretaria, né? Acho que é importante destacar. O que eu vejo é uma falta de comunicação clara, efetiva, tanto uhum, do Ministério como da Secretaria, em relação ao PNLD do ensino médio. Eu estudei o PNLD, as 3 edições do ensino médio, por componente física. Lá era claro. Chegava-se, por exemplo, no ano da escolha, você tinha o guia, você recebia o material na escola, né? Claro que nem todas as coleções chegavam, mas o guia de escolha já vai te dava essa possibilidade de fazer esse estudo. É claro que é muito complicado quando você tem muitas coleções aprovadas, né? Esse PNLD do ensino médio, é importante destacar que ele é um PNLD de transição, tá? É um PNLD, se não me engano, dividido em seis objetos, né? 6 etapas, vamos dizer assim, tá? A primeira etapa, inclusive, que está em andamento agora, as próprias secretarias estaduais estão no processo de organização junto às suas escolas, ela visa, essa primeira etapa visa a escolha de 2 projetos. Um material para o projeto de vida, tá? Que é um material que vai subsidiar o trabalho das escolas com a ideia do projeto de vida, seja ele componente curricular ou não, e um segundo conjunto de materiais que também é extremamente interessante, que são os projetos integradores, por área de conhecimento. Veja, não é material que vai substituir o material por componente curricular como nós temos. Esse material que vai dar conta das 1.800 horas de formação comum, ele vai ser escolhido até o final desse ano, tá? Então, eu acredito que haverá uma comunicação ainda melhor em relação a isso, as informações já devem estar chegando, mas quem tem alguma dúvida em relação a esse PNLD, eu sugiro que visite o site do FNDE, né, justamente porque é lá que estão as informações que tratam deste PNLD. Mas, assim, só para fechar essa ideia, o PNLD desse ano, do ensino médio, é um PNLD mais complexo em relação ao último que teve em 2018, justamente por prever um conjunto de materiais que até então nós não tínhamos nas escolas. Eu levantei essa questão, Thiago, porque eu sei que você entende um pouquinho, estudou um pouquinho do PNLD, né? E a gente chega nas escolas, conversa com os colegas professores lá e o sentimento é de espanto, de medo, de não saber o que vai acontecer ali com aquele documento. Parece que a gente está escolhendo um livro didático, porque não chega nenhuma informação, né? Como você disse, a informação foi bem fraca, a gente chega com esse livro e o professor não sabe o que fazer com ele, né? Tem um monte de livro lá, né? Você vai escolher um livro, mas para que ele serve? Né? Um livro de projetos é um livro que vai servir para nortear a minha aula lá, normal do dia a dia. Enfim, como que eu vou usar esse livro? Então, é um ponto, assim, bem delicado, bem problemático, né? Dessa gestão. Mas, enfim, não vamos ficar falando disso aqui, né? Vamos para nosso próximo tema aqui, para não se alongar muito, né? E é exatamente praticamente uma continuação, né? Como que a área da ciência e tecnologia ela é estruturada dentro da BNCC, né? Qual o desafio, ou quais os desafios, né, que as redes sofrerão, né? A rede estadual, né, as redes estaduais, as redes particulares, o que vai acontecer, né, com a CNT aí no ensino médio? Bom, acho que aqui dá para a gente explorar um pouquinho a base, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui um material, acho que vai ajudar a compreender, acho que é a complexidade de que se representa uma base nacional para o ensino médio no atual contexto, na atual legislação, tá? Então, acho que é importante retomar, primeiramente, a própria estrutura da base, tá? Se vocês observarem pela tela que eu compartilhei com vocês, ela vai, de certa forma, mostrar que a organização do ensino fundamental é mais robusta do que a do ensino médio, tá? Então, vocês vejam que no ensino médio, nós temos
a apresentação das áreas de conhecimento, né, do conhecimento. Dentro de cada área, nós vamos ter competências específicas da área, e apenas língua portuguesa e matemática, com uma identidade, especificidade delimitada em habilidades específicas, porque justamente são os componentes obrigatórios pela Lei 13.415. As demais disciplinas não têm existência obrigatória na atual LDB, e estão presentes, aí, de certa forma, por meio de habilidades por área do conhecimento. Então, lembre-se que a base visa desenvolver 10 competências gerais. Essas competências gerais, elas são mobilização de conhecimentos para aplicação em situações práticas. A forma como nós vamos apropriar isso nas propostas curriculares é que vai nos dizer se nós estamos adaptando os sujeitos ou permitindo a emancipação dos mesmos, né? E aí, assim, pensando um pouco a questão da ciência da natureza, né, a transição, no ensino fundamental, nós tínhamos 3 grandes unidades temáticas: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo, bem delimitadas, presentes em todos os anos da etapa, né, com seus objetivos, com seus objetos de conhecimento e habilidades a serem desenvolvidas, ou seja, o que se deveria atingir ao final de cada ano. No ensino médio, nós vamos ter uma espécie de integração dessas unidades temáticas num bojo maior, né, na forma que nós vamos ter apenas 3 grandes competências específicas de ciências da natureza, porque a proposta para o ensino médio da base é permitir que a abordagem seja feita no âmbito da área do conhecimento, o que não exclui a presença dos componentes curriculares. Se a gente pensar epistemologicamente, é impensável negar o papel das disciplinas escolares, justamente pelo caráter histórico que o conhecimento tem. Essa ideia de buscar uma totalidade do conhecimento, ela é absurda, não se sustenta epistemologicamente. Então, se a gente pensar numa perspectiva crítica, nós temos, sim, a ideia de uma área de conhecimento com suas tensões, com suas limitações. Eu gosto sempre de usar o caso da área de linguagens com a educação física num extremo e a língua portuguesa no outro, né? Aqui na área de ciências da natureza nós temos a física, a química e a biologia, e aí, assim, o que tem que ser trabalhado ao longo do ensino médio para poder desenvolver a base? Essas 3 competências específicas da área. É importante observar que nós temos 3 grandes competências. Uma, ela vai, de certa forma, articular o conhecimento aí dos fenômenos naturais, né, com base em fundamentos epistemológicos da área, justamente com a ideia propositiva de ações individuais e coletivas que têm uma finalidade prática, no sentido dos processos produtivos, a questão dos redução, a minimização dos impactos socioambientais e a melhoria da própria condição de vida, né, tanto do âmbito local até a questão global, né? E é claro que as outras 2 competências também são bem amplas. A segunda, eu vou fazer a leitura, mas assim, no sentido de que se construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra, do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis. Então, vejam, não é numa aula de física da segunda série do ensino médio que vamos desenvolver a segunda competência. Não, isso é muito amplo, né? Cada competência se desdobra num conjunto de habilidades, e isso que tem trazido um pouco de inquietação para os professores, justamente como operacionalizar isso. Então, veja, a primeira competência está desdobrada em pelo menos 6 habilidades. Cada habilidade é complexa, a ponto de demandar conteúdos básicos e demandar estratégias. Ou seja, se o sistema de ensino, se a rede optar em trabalhar com os componentes curriculares como nós temos, para poder dar conta dessas habilidades e das competências, é necessário revisar o que nós ensinamos e a forma com que ensinamos, porque a finalidade do ensino é justamente, dentro da área de ciências da natureza, dar conta dessas 3 grandes competências específicas, que, a meu ver, elas são boas porque elas caminham na perspectiva de um letramento científico, né? E aí, só para se ter uma ideia, eu peguei uma habilidade da primeira competência, né, que é a habilidade terceira, na verdade, né, que trata aí da utilizar, vejam, tudo na dimensão da ação,
utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. Então, veja, tem um conteúdo, claro, proveniente de uma ciência de referência, mas ele não está isolado. Então, veja, quando eu penso na ideia de radiação, é justamente a física presente como campo de referência, né? Só que eu não posso ensinar apenas radiação. Eu tenho que trabalhar numa perspectiva de contextualizar e colocar esse conhecimento de forma interdisciplinar, porque a necessidade que esse conhecimento assume num currículo de escolarização básica é justamente para permitir que as pessoas compreendam coisas que acontecem no seu entorno. E aí, veja, o que pode ser aprofundado, o que é geral, como tornar essa habilidade possível de ser atingida, são os desafios, porque nós estamos iniciando o processo de implementação da base no ensino médio no contexto brasileiro. E aí, assim, na leitura que nós fazemos, não dá para negar a importância e a especificidade do componente curricular física. Não se tem como negar. Diluir a física numa disciplina de ciências para o ensino médio seria um erro crasso na leitura que, por exemplo, eu tenho, né? Só que trabalhar esse conteúdo por si só não basta, eu tenho que ter uma perspectiva apropriada, que aí, basicamente, as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, né, de forma integrada ao conteúdo, vai permitir uma formação geral crítica, o que é necessário, ou seja, traduzir efetivamente essa formação para a área, justamente apontar os conteúdos, rever o que se trabalha, mas ressignificar a sua abordagem. Esse que é o grande desafio. Nós trabalhamos muitas coisas de física que não deveriam ser trabalhadas e deixamos muita coisa interessante de fora. Eu acho que isso é uma mensagem que vale para a física e com certeza vale para as outras disciplinas da área de ciências da natureza. Essa necessidade de revisitar o que nós fazemos é extremamente importante e a base faz esse convite, tá? E aí, claro, a especificidade, gente, ela é pré-requisito para se pensar numa perspectiva interdisciplinar. E aí, claro, se eu pegar a mesma habilidade que eu falei, destacar os possíveis conteúdos, olha quanta coisa nós podemos trabalhar de física. Os tipos de radiação, né, conceituar em relação à origem, a ideia do espectro eletromagnético, que a gente muitas vezes não tem tempo no atual terceirão do ensino médio, a radioatividade, que ela aparece em química, mas deveria também ser contemplada, independente, importante que se trabalhe, e isso pode ser trabalhado, e a distinção, né, quando a gente fala de radiação ionizante e de não ionizante, os riscos para a saúde, ou seja, essa relação com o corpo humano, com a vida, né? E aí, claro, que além dos conteúdos científicos, nós teríamos conteúdos que vão além da ciência, né? A questão dos artefatos tecnológicos. Nós temos, por exemplo, uma nação se armando escancaradamente. E nós, enquanto planeta, as demais nações têm todo um cuidado para lidar com a questão. É o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. Nós temos aí países vizinhos que têm uma tensão geopolítica muito grande, ambos armados até os dentes. Nós temos aí uma ameaça de países saírem de acordo de frear a questão nuclear, né? Sem contar os riscos que isso representa para a saúde, os riscos ambientais, os acidentes com o uso desse tipo de tecnologia e a própria corrida armamentista, que não podem ser furtadas em um currículo escolar. A física ela é isenta de juízo de valor. Vejam, a gente tem que problematizar questões mais amplas em relação àquilo que a gente faz. E esse é um ponto extremamente importante que vem na estratégia que é utilizada. Então, a gente defende a especificidade do componente, mas, ao mesmo tempo, reconhece que, se não estiver amparado numa estratégia que protagonize a participação, que o estudante seja o protagonista, dificilmente isso vai acontecer. Bom, aproveitando, Thiago, para a nossa última questão aqui, para a gente ir encerrando já, para a área das ciências da natureza, que desafios, né, que a gente tem como profissional da educação. Mas antes de você responder essa pergunta, eu queria só reforçar um pouquinho a sua fala anterior aí, porque a gente fica, às vezes, muito preso mesmo, às vezes na matemática até mesmo, dentro da física, tentando resolver problemas matemáticos, tentando ficar muito preso no exercício matemático, enquanto
o problema físico, o problema que existe ali, que pode ser contextualizado pela física no cotidiano do estudante, ele é muito mais relevante, né? Muito mais importante você discutir até mesmo essa questão de armar a população, as questões nucleares, as questões de radiação solar, né? A pessoa vai para a praia, né, e pensa que ela pode ir sem protetor solar, né? Ela pensa que pode andar pela cidade aí embaixo do sol forte sem protetor solar. Então, são essas coisas que a gente pode ir trabalhando na escola com esse intuito de CTS mesmo, de Ciência, Tecnologia e Sociedade, com esse intuito de letramento científico, para que a gente forme aí pessoas melhores, né, pessoas mais conscientes, né, com a ciência, com a tecnologia, com a sociedade em geral, né, pessoas mais politizadas, né, que saibam interpretar um texto de forma mais coerente, interpretar uma situação de forma mais coerente, não só uma situação física, né, mas uma situação social mesmo, do meio que ela está inserida. A gente precisa, talvez, um pouquinho mais de consciência de classe, onde a gente está inserido dentro da sociedade e o que vai acontecer, né, com os outros, né, nessa sociedade, quem está acima, quem está abaixo. É muito importante essa consciência que a gente tem, né? E já voltando, né, à pergunta, né, que desafio que a gente tem como educador, como profissional da educação, para essa área de ciência da natureza? Acho que o principal desafio é reconhecer que o que está posto não está bom, né? Não quero fazer uma apologia à base, não quero fazer uma apologia à reforma do ensino médio, mas esses movimentos aí que nós temos nos últimos anos, eles vêm tentar dar sentido àquilo que não está dando certo na escola. Então, o grande erro, talvez, é naturalizar os processos que acontecem no interior da escola, por exemplo, a reprovação, a evasão, né? Acho que nós temos aí duas situações aí bem, a falta de interesse pelas ciências, do modo geral. Eu adicionaria, hoje em dia, né, o excesso de desinformação que circula. Se a gente parar para pensar, a Terra plana está ganhando força, as pessoas começam a duvidar seriamente que o homem foi para a Lua, que a sonda espacial chegou em Marte, mandando imagens belíssimas, agora em Full HD, assim, tem chegado, né? Que um dia a humanidade conseguiu promover esse tipo de avanço e os riscos das próprias escolhas que o ser humano faz, né? Mas eu acho que é importante também destacar que o senso comum, quando ele se torna, ele pode muitas vezes representar um perigo, porque a mesma pessoa que acredita que andar descalço pela casa permite se eliminar a radiação nociva, se a gente pode dizer isso, é a mesma pessoa que se recusa a usar a máscara, que se recusa a usar o álcool gel, que insiste em desrespeitar uma norma sanitária. E longe de fazer polemizações em relação às tensões entre a questão da vida econômica versus a questão sanitária, que não é o objetivo, né? Até porque nem todos têm essa possibilidade de escolha, mas a gente precisa pensar até que ponto o ensino de ciências tem cumprido com sua finalidade. E quando eu falo ciências, tanto o ensino fundamental com a disciplina de ciências, como no ensino médio, física, química e biologia. É um erro a gente pensar que física, química e biologia servem apenas para um vestibular, né? É uma vergonha a gente gastar um tempo precioso no currículo escolar para ficar transformando a temperatura de uma escala que não existe para uma outra temperatura que eu nunca vou utilizar, né? Tipo, a gente precisa saber o que fisicamente a temperatura representa, saber relacionar a escala que eu uso no meu contexto cultural com a... Eita, deu uma travadinha na sua internet, Thiago. Bom, mas é isso aí, o Thiago vinha falando, né, essa manipulação que a gente tem da matemática dentro da física, ela é muito forte, muito presente, até mesmo no livro didático,
a gente tem muitos problemas aí com o livro didático, né, de física, até mesmo de química, de biologia, e isso a gente precisa cuidar bastante nesse desenvolvimento, né, que a gente tem dentro da ciência da natureza, dentro de todo o contexto que está envolvido. Bom, pessoal, o Thiago acho que já consegue voltar, mas eu já quero começar a me despedir, agradecer aqui vocês pela participação aqui, ao Jean, que participou bastante aqui, também a Beth e o Hélio, que estão presentes na nossa apresentação, e é isso daí, pessoal, a gente vai ter uma apresentação há mais ou menos, 15 dias aí de intervalo uma da outra, sempre trazendo assuntos aí da educação, assuntos que são pertinentes, né, para a nossa conversa, para a nossa situação de educador. Então, sempre, né, a gente vai estar aqui às quartas-feiras, às 15 horas, né, e a gente espera vocês, né, eu espero vocês aqui participando sempre conosco, beleza? Bom, Thiago, sobrou uma palavra final aí para você. Primeiro, eu pedi desculpas pelo pequeno incidente que aconteceu, mas eu acho que a gente começa a tensionar o senso comum. O meu computador simplesmente ele apagou do nada, né? Mas só finalizando, eu acompanhei um pouco a reflexão, é justamente essa ideia de desnaturalizar aquilo que a gente faz em sala de aula, né? A implementação de um documento das dimensões da base, ela não é trivial, ela não é tranquila, né? Ela tem trazido muita incerteza por conta da própria reforma, mas ela é um convite a gente repensar aquilo que a gente faz com a nossa carga horária na escola, né? No sentido do planejamento que fazemos, as intenções que nós queremos, o que nós queremos de mais precioso trazer da nossa disciplina. Eu e o Paulo somos da física, nós sabemos, né, Paulo, quanto de coisa boa fica de fora por escolhas ruins que historicamente nós fazemos. E simplesmente dar um basta a isso é extremamente necessário, até porque senão a gente vai perdendo futuras gerações de futuros cientistas. E aí aquilo, só para fechar a pergunta, é formação, formação, formação. Não existe outra possibilidade a não ser investir na formação inicial dos professores, investir pesadamente na formação continuada e, dentro do possível, né, seja a mantenedora, as redes estaduais ou até mesmo possibilidade de cursar aí uma especialização, um mestrado, extremamente importante nesse sentido. Bom, então, agradecendo de novo ao Thiago, muito obrigado, Thiago, pela presença aí na nossa live de estreia, né, e respondendo aos comentários aqui, né, pediram para deixar salvo aqui a live, a Bárbara aqui, pediu salvo, com certeza a live vai ficar salva aqui no Facebook, eu também vou disponibilizá-la no YouTube, e vou fazer alguns recortes para ela caber dentro de um podcast, né, se quiser só escutar o nosso áudio aí, também vai ser possível. Então, quero agradecer imensamente, né, toda quarta-feira não, mas quarta-feira sim, quarta-feira não, a gente vai estar aqui com o Formigas da Educação, nesse esquema de lives aqui. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Paulo, um sucesso aí para você, com o teu trabalho, que essa iniciativa, ela possa, né, gerar frutos aí de formação efetiva para os nossos colegas e para nós mesmos, né, porque a formação, ela é muito dessa interação, desse debate, desse diálogo e sempre à disposição aí no que for possível para discutir. Passamos aqui um espaço de aprendizado e formação, né? Isso mesmo. Com certeza. Então, até mais, uma boa tarde para vocês, um bom restinho de semana e até a próxima. Tchau, tchau.